uma pergunta, Arno, que só voltando aqui um pouquinho, que o povo fala muito no danado do H. pylori. O que é esse H. pylori? E que o povo trata e vai e volta e ninguém sabe. Quem tava com H. pylori foi Natanzinho, né? O forró. Aí uma figura pública dessa chega, pega o microfone e fala, aí você vê que no outro dia a gente sente essa repercussão no próprio consultório, porque é uma figura pública, tem milhões de seguidores no Instagram, e aí as pessoas começam a procurar o que é H. pylori, porque eu tô com sintomas igual de Natanzinho, eu acho que eu tô com H. pylori. Então, assim, o H. pylori é uma bactéria específica do estômago, né? Essa a gente só vai encontrar ela no estômago. Hoje, todas as vezes, todos os pacientes que são submetidos à endoscopia, nós tiramos o fragmento, né? Fragmento em 2 partes do estômago, no corpo e no antro, para poder pesquisar essa bactéria, né? E tendo a bactéria, tem um tratamento específico para ela. Então a gente tem que tratar a inflamação e tem que tratar a bactéria. E o tratamento da bactéria é um pouco chato, porque durante 7 dias a pessoa vai ter que tomar 4 medicações, 4 comprimidos de manhã em jejum e 4 comprimidos à noite antes do jantar. Ou seja, durante uma semana ele vai ter que tomar 8 comprimidos por dia, né? Depois desse tratamento, ele vai ainda ficar tomando mais um mês aí de omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, um dos IBPs. E aí passa mais 2 meses e tem que repetir a endoscopia para ver se matou essa bactéria. O que é que causa medo na população a questão da relação do H. pylori? Que vários trabalhos, vários artigos mostraram que pacientes que têm câncer de estômago também teriam associado a bactéria. Mas é justamente essa questão do poder da informação. É você ir no Google, ver essa informação e falar, porra, tem a bactéria, eu tenho câncer. Não é isso. Os estudos que tiveram lá com 100 pacientes mostraram que dos 80 que tinham câncer de estômago, tinham também a bactéria. Mas a bactéria não vai levar você ao câncer. É isso que tem que deixar claro. Como é detectado? É isso, a gente tira, né, durante a endoscopia, a gente tira uns fragmentozinhos na biópsia. Essa biópsia, ou a gente coloca ela num recipientezinho, que tem, chama teste de urease, tem uma substânciazinha que causa uma reação, o contato do fragmento do estômago com essa substância. E se ela mudar de cor, depois de até 2 horas, ela deu positivo. Se continuar com a mesma cor, deu negativo. Ou a gente manda esses fragmentos para um estudo histopatológico. E aí depois de alguns dias você recebe esse resultado. Ali vai dizer, desse resultado desse exame, dizer se essa gastrite é uma gastrite que tem pouco tempo, se tem muito tempo, se está associado ou não está associado ao H. pylori, que é a bactéria. Vou para outra pergunta. Onde é que a gente contrai a bactéria? Isso que eu ia perguntar. Porque a pessoa precisa entender, né? Exatamente. Então é importante. Uma sobrinha que está internada. Está internada? Por quê? É isso. Aí o que acontece? De onde a gente pega essa bactéria? Essa bactéria a gente contrai ela através dos alimentos crus, principalmente as folhas. Alface, rúcula, selga, brócolis, couve-flor. Então, doutor, você está me dizendo que não é para comer esses alimentos por causa da bactéria? De jeito nenhum, a gente tem que comer. Eu como isso. A gente tem que evitar comer isso na rua, porque a gente não sabe a forma de higienização desses alimentos. O certo é a gente botar no hipoclorito, né? Cada colher, por exemplo, de água sanitária, que é o hipoclorito, se você botar uma colher de sopa, você vai botar 1 litro de água, né? E aí bota esses alimentos lá durante 30 a 40 minutos. Passou esse período, você vai tirar, higienizar e consumir sem problema nenhum. Mas a maioria das vezes a gente contrai ela através dos alimentos crus. Entendi. É bom saber. Sim. Né? E o tratamento é esse que você prescreveu? Ela está associada à gastrite? Ou tem outros sintomas que podem ter? Não, você pode ter sintomas, é isso. Você pode ter gastrite e não ter o H. pylori, né? É o que acontece na maioria das vezes, né? Mas você pode ter a gastrite também associada à bactéria. E aí, se você tem a gastrite associada à bactéria, você vai fazer um tratamento para a gastrite e vai fazer um tratamento para a bactéria, né? Então, esse tratamento, esses 7 dias aí, tem tratamentos de 7 e de 14 dias, né? Tem algumas pessoas que é resistente, a bactéria é resistente. A gente faz esse tratamento de 7 dias, mesmo tomando essa quantidade toda de remédio. Aí ele repete a endoscopia depois de 60 dias e ainda persiste a bactéria. Aí a gente tem que fazer um retratamento,
que aí é com a medicação diferente. O pessoal fala, doutor, é uma medicação mais forte? Não, são substâncias diferentes. É porque às vezes nosso organismo tem uma resistência maior para algumas substâncias, né, alguns antibióticos. Principalmente aquelas pessoas que já usaram muito antibiótico. E aí você acaba precisando mudar o tipo de antibiótico para poder o tratamento ser mais eficaz. Você vê que o pessoal aqui mandando um abraço, boa noite, Jace, boa noite, Reginaldo Santos, boa noite, José Nilton, Barão da Danila está aqui dizendo que entrevista maravilhosa, Lara e o pessoal aí do Clash está aqui entrando também, viu? Pois é, então, tem pessoas, você falou aí que tem pessoas que têm diabetes, hipertensão. Vou falar aqui, você falando da sua casa, vou falar de meu marido. Achei tão engraçado você falando do limão. Ele faz uso desse omeprazol, não tem esses outros, pantoprazol, etc. Há anos, por causa de uma hérnia de hiato. E aí ele estava hoje, a gente almoçando, ele toma de limão. Pá. Ele fez uma sopa de limão e botou a comida dentro. Eu não sei qual era o objetivo, acho que ele quer emagrecer, pensando que limão ainda emagrece. Mas eu estou dizendo o seguinte, aí ele vai e faz o quê? E consome essa medicação. Essas medicações, ao longo de muitos anos de uso, ela pode gerar algum problema? Eu acho que é até ele. Ele até tá botando mensagem. Ele tá botando? Eu acho que é sobre isso aí, viu? Na verdade, o que acontece? Nessa época aí que você falou da sua idade aí, já dessa época do Clash lá em 2002, a medicação que a gente mais usava para problemas gastrointestinais era a ranitidina, cimetidina, que hoje em dia é famotidina, que hoje em dia quase não se usa, tá? Usa muito pouco. Porque depois que foi descoberto essa molécula, né, que foi a primeira molécula que foi o omeprazol, a gente vê, com o passar dos anos, vem sempre moléculas, a indústria farmacêutica fazendo testes e modificando, sempre tentando melhorar essas moléculas. Então, depois do omeprazol teve pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol, lanzoprazol, deslanzoprazol, enfim. Isso tudo são evoluções da própria droga, vem com efeitos melhores, mas do mesmo jeito que ela traz benefício, essas drogas não foram feitas para uso crônico. Crônico, entenda-se, não é para estar usando durante 4, 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos, 20 anos. Por quê? Os IBPs, que são essa classe de medicação, né, e inibidor de bomba de próton, elas diminuem a absorção de cálcio nos ossos. Então, se você usa ela durante muitos anos, não é você usar um ano, eu já estou com osteoporose. E eu não estou falando isso aqui, tá? O que os estudos mostram é que ela pode causar osteopenia, ou diminuição de cálcio nos ossos. Sim. Então, por conta dessa má absorção gerada pelo uso crônico do IBP. Alguns estudos também mostram que o uso crônico, esses 10, 15, 20 anos, usando essa mesma medicação, podem se espantar, câncer de estômago. Pois é. E o uso crônico dessas medicações, entenda-se, 10, 15, 20 anos, pode causar demência, Alzheimer, enfim. Se você tem um histórico familiar, sim, né? Se você tem um histórico familiar de patologias, né, neurodegenerativas na sua família, Alzheimer, Parkinson, e o uso crônico dessas medicações pode causar. Não estou aqui afirmando que causa, né? Os estudos mostraram que em algumas pessoas causaram. Então, o que é que o gastroenterologista, o médico lá vai falar? Evite o uso. Mas, doutor, se eu não tomar o remédio, eu sinto azia. As pessoas, às vezes, se condicionam ao uso da medicação. Se eu não tomar, eu sinto azia. Então, você está ali, a sua cabeça está direcionada para aquilo. Você vai fazer tudo. Eu comi uma coisa saudável, mas eu tive azia porque eu não tomei um omeprazol, não tomei. Isso aí eu já fiz teste dentro de minha casa. Minha sogra, eu tenho um hérnia de hiato e não fico sem omeprazol, então tá bom. Aí eu peguei uma outra medicação que não tinha nada a ver. E falei, minha tia, aqui, ó, as cartelas, toma aí. Ela tá bom. Eu falei, aí, não, tá resolvendo. Tá resolvendo. É um placebo. Tá resolvendo. Eu falei, tá uma vitamina. Era uma vitamina. Tome todo dia de manhã. Eu falei, aí, resolver. Meu filho, tem mais. Eu falei, mas essa daqui também, igual ao omeprazol, não pode tomar todo dia. A senhora tomou 60 dias, já tá bom. Já tá bom. Então, assim, a gente condiciona também, né? A gente tem que mudar. Por exemplo, uma pergunta boa que eu vi aqui, a questão da hérnia de hiato.
Hérnia de hiato é uma alteração anatômica que a gente tem entre o esôfago e o estômago, certo? No final do esôfago a gente tem uma áreazinha chamada transição esôfago-gástrica. Essa transição ela pode estar mais alargada e isso aí é a hérnia. Diferente das outras hérnias, por exemplo, se eu tenho uma hérnia na região inguinal, eu tenho que operar em algum momento. Se eu tenho hérnia na região umbilical, em algum momento eu vou ter que operar. A hérnia hiatal, não necessariamente ela vai precisar ser operada. Né? Se for uma hérnia muito volumosa, se o paciente ele fez todas as mudanças de hábito, mudou a dieta e ele persiste com sintomas, a gente caminha para uma cirurgia, que a gente chama de fundoplicatura, que é a correção dessa hérnia. Isso vai resolver o resto da vida o problema dele? Não. Por quê? Porque se ele continuar fazendo as coisas erradas, depois de 2, 3 anos, a mesma cirurgia vai meio que, não que se desfazer a cirurgia, mas ela não vai ficar tão eficaz. Sim. E aí a pessoa vai voltar. Eu vi aqui também outra pergunta em relação ao esôfago de Barrett. O que é isso? O esôfago Isso é meu marido. eu vi, ele que botou aqui. Ele botou aqui. O esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é uma agressão na mucosa gástrica, da mucosa do suco gástrico para com a mucosa esofágica. Então, tem algumas pessoas que regurgitam muito, né? Tem o refluxo, tem a regurgitação, e aí isso vai inflamando. E essa inflamação pode acentuar de tal forma a desenvolver uma patologia que é essa patologia esôfago de Barrett, que é inclusive uma patologia que, se não tratada, né, pode desenvolver uma lesão pré-maligna no esôfago. Né? Hoje, câncer de esôfago a gente vê principalmente por uso de excesso do tabaco, né? E por excesso de álcool. A gente vê muito lá no Cléristo, quando a gente faz endoscopia, esses pacientes com câncer de esôfago, e aí depois quando você vai ver a história, acaba tendo isso aí de hábitos. Então, o esôfago de Barrett, ele deve ser tratado com os IBPs, pantoprazol, esomeprazol, mas ele tem que também ter uma mudança de hábitos muito importantes. Essa questão de não comer e deitar é fundamental para diminuir essa regurgitação, porque a gente tem que evitar ao máximo o contato desse suco gástrico com o esôfago, que é isso que machuca. O suco gástrico, para vocês terem ideia, ele machuca, incomoda tanto, né? Que, por exemplo, eu faço aquela cirurgia que é a gastrostomia. E se você já deve ter visto isso no hospital. O paciente fica com aquela sonda. E você vê que periostomia fica muito vermelho, muito queimado. Por quê? Porque o suco gástrico, quando cai ali na pele, queima. Imagine, mas ele não queima o estômago. Pro estômago tá tranquilo. Mas aí ele fica voltando e batendo no esôfago. Então, vai provocando um processo inflamatório. Sim. Essa inflamação vai aumentando. E isso aí pode desenvolver um esôfago de Barrett, não tratado. Então, não é uma coisa simples, né? Mas é uma coisa que tem tratamento, é passível de tratamento. Agora, mudança de hábitos, fazer o tratamento direitinho com o IBP. E deixa eu te falar, eu não posso virar para você falar, você vai começar a tomar um esomeprazol e vai tomar aqui durante 90 dias. Eu não consigo, depois de 90 dias, tirar o remédio de uma vez. Seu organismo ele já está adaptado àquela substância, porque aquela substância que é o omeprazol, e o que faz? O omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, ela vai diminuir essa acidez do estômago. E aí, seu estômago está 90 dias ali tomando aquilo ali. Você tá ótimo, porque diminuiu a acidez, você não está sentindo nada, tá tranquilo. Imagine você suspender isso de vez. Aí o estômago também vai sentir, fala, pô, não tá tendo ácido e agora já tá tendo ácido demais? Espera aí. Não é assim. Então a gente, no consultório, a gente vai falar, a gente vai fazer um desmame. Você vai tomar o comprimido dia sim, outro não, dia sim, outro não. E vai tirando aos poucos e ver como o paciente, cada pessoa vai responder de uma forma diferente. Mas existe tratamento e aí tem que fazer um acompanhamento de perto. Pois é. Eu tô aqui com algumas mensagens no Instagram. Gabriel estava aqui dizendo, bom ouvir isso, doutor. Justamente porque algumas pessoas me julgavam por higienizar os alfaces, rúcula, etc. com cloro. Então a bichinha tá aqui, né? Então reforçando o que tá em casa. A Nina tá aqui dizendo, ótima programação. Tô ligada na escuta, tô preparando um mocofato para amanhã. Cuidando bem de lavar as folhas, os temperos. Parabéns, minha querida, saudades. E aqui o pessoal, a Ariane tá lá no Cléristo com as meninas dizendo que estão ligadas. Um grande braço para esse endoscopista de milhão, ou de milhões. Que foi assim, aí Conceição tá aqui dizendo, Nice,
Eu fiz, né, e a endoscopia, e realmente o médico confirmou, dizendo que não pode deitar, comer e dormir. Né? 17 horas e 29 minutos. Sibeli, tem mais alguma pergunta aí Eu tenho para uma pergunta que é o seguinte, eu tenho percebido que o emocional também atua nessa questão do estômago. E outra coisa que eu já observei em algumas pessoas, um intervalo muito grande sem refeições, né? E irregularidades de horários para refeições. Isso tem influência sobre essas questões de gastrite no estômago? Tem muita, né? Na verdade, toda vez que o paciente chega lá no consultório com resultado de gastrite ou que ele vem com sintomas inerentes de doença do refluxo, uma das orientações é evite intervalos muito grandes entre as refeições. Se você comeu 7, vai almoçar meio-dia, no meio da manhã, 10 horas da manhã, tomar um suco, comer uma fruta, tomar uma água de coco, mas não fique 4, 5, 6 horas sem se alimentar, porque isso aí vai aumentar a acidez do seu estômago e você pode gerar algum desconforto, né? As mudanças de humor, ansiedade, estresse, aumenta, né? Dificilmente você vai em uma clínica ou vai procurar um médico e ele vai falar, você tem gastrite nervosa. Se ele for da especialidade, ele não vai falar para você isso nunca. Se ele for um gastroenterologista falar, você tem gastrite nervosa. Não, mas pode ter associação do seu sintoma. Toda vez que eu fico muito nervosa, muito ansiosa, eu sinto azia, meu estômago me incomoda. Pode acontecer? Pode, porque essa acidez, o seu estômago tem uma sensibilidade maior, você vai sentir esse desconforto. Então, é importante a gente tentar controlar essa ansiedade, esse estresse. É difícil, todos nós estamos sobre, né, essas tensões o tempo todo, a gente tem que tentar controlar. Eu sempre falo isso para os pacientes, nós somos hoje meio que encurralados de todas as partes, né? Dentro de casa, pelo companheiro ou pela companheira, pelo filho ou pela filha, pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos. Se você deixar de ir, eu mesmo frequento um baba, se eu deixar de ir no baba, no grupo lá do WhatsApp, os caras, não veio hoje, porque não veio. Aí não fui duas semanas seguidas, rapaz, não veio 2 semanas, tá acontecendo o quê? Aí você começa a ter uma cobrança, né? Se você não for na casa do seu tio, se eu chegar em Itabuna e não for na casa de 1, 2, 3 tios, eu vou ser cobrado. Ah, você teve em Itabuna e não teve a coragem de vir aqui na minha casa, tá mudou. Então, assim, isso são cobranças que nós temos e a gente tem que saber administrar. Por exemplo, essas cobranças da família, eu hoje consigo administrar, mas antes eu chegava lá em Itabuna e ficava agoniado. Falava, minha mãe, bora aqui, entra no carro, eu vou aqui logo ver as minhas tias, ver vó, e aí, para depois eu sentar aqui com a senhora e com meu pai e ficar conversando. Enquanto eu não fazia isso, agora não, eu chego lá e falo no WhatsApp da família, gente, eu tô aqui, quem quiser dar uma passadinha aqui na casa de minha mãe, pode passar que eu tô aqui. Pronto. Então assim, é uma tensão a menos que você vai diminuindo, mas as tensões vão gerar mais, né, essa acidez, e é o nosso ritmo de sono, que é uma coisa que eu não falei aqui, e é importante. Sim. A gente tem que tentar dormir bem, para tudo, não é só para os problemas gastrointestinais. Se a gente quiser produzir melhor no outro dia, a gente tem que dormir bem. Então, dormir bem é o quê? Se você deita 10 da noite e acorda 6 da manhã, ótimo. Mas se você deita 10, meia-noite você acorda para fazer xixi, 2 horas da manhã para beber água, 4 horas da manhã porque seu filho acordou, ou que você está sonhando. Você não teve uma regularidade hora nenhuma. Você não conseguiu chegar no sono profundo. Você ficou sob alerta o tempo todo. Aí no outro dia você vai acordar para trabalhar e vai falar assim, poxa, eu nem bebi, parece que eu bebi, que eu tô de ressaca. Porque eu tô aqui com sono, tô cansada, não vai produzir de jeito nenhum. Então, a questão do sono é extremamente importante para a nossa saúde. É importante a gente dormir bem. É importante. Né? É tanto que quando as pessoas falam assim, eu não condeno. Eu tô tomando remédio para dormir. Beleza, tá resolvendo? Você tá dormindo bem? Tô. Eu não dormia bem, mas agora tô. Pronto. Durma bem. Porque tem pessoas com o sinalzinho, aquele sinalzinho da televisão, vermelhinho que fica. Se você tem televisão dentro do quarto e você mantém aquele pontinho vermelho, ou o negócio do ar-condicionado, né, a luz do ar-condicionado pode incomodar e você não tem um sono bom. Então, mesmo lá no meu quarto, eu meio que vi tudo, tem que ficar tudo escuro, porque você deita ali e dorme, para realmente você ter uma qualidade de sono boa, para no outro dia você evitar ter dor de cabeça, né? Porque as doenças gastrointestinais, as patologias podem gerar também enxaqueca, né? A própria doença do refluxo, ela pode ser gatilho para outras patologias. Quem tem enxaqueca e tem refluxo, o refluxo às vezes é o gatilho para enxaqueca.
né? Quem tem asma, por exemplo, o refluxo pode ser gatilho para desencadear uma crise asmática. Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Vamos lá. E o Tem consumo pergunta de chegando. água e de álcool? Peraí, deixa eu só botar aqui rapidinho, a gente completa, porque além disso, bota aí, Eliene, Vado da Torre, Vado tá dizendo que tá ligado com a gente. Eliene aqui embaixo, ali, aí, por favor. É porque eu fico aqui, eu não consigo ainda, não. Pode botar aí, por favor. Não, tem que clicar aí. Tem que clicar em cima. Oi, Juliene, boa noite, Juliene, como é você? Manda um para Valdomiro, Homem do Tempero, Roberto do Pão, Ivan do Canité, viu? Mandou um alô para Pico do Gado, e mandou um alô para Tatu de Elta, viu? Ângela, viu? Tá bom, Juliene? Eu queria eu vi um combo aí de toque 10 e dá uma lavada. Ela falou o nome de tanta gente. Eu lembro de Tom de Elta. E você já viu que todos são nome composto, né? O do Gás. Ai, correria tá aqui dizendo. Rafael vereador, viu? Mandou fazer uma pergunta. Boa noite, Júlia. Eu tenho gastrite nervosa. Pergunta a ele o que é bom pra melhorar. Sim, presta atenção, é coisa, viu? É quando eu fico brabo lá na Câmara. Isso! A porra, perdão, ataca. Rafael Correria, tu não é brincadeira. Mas é isso, Rafael. Obrigado aí pela audiência e pela pergunta. Mas é isso, é como eu falei anteriormente, né? Toda vez que a gente tem esses momentos de estresse, ansiedade, aumenta muito a acidez gástrica. Uma dica que pode te ajudar para diminuir é você tomar água de coco, né? Durante ali a sessão da Câmara, que a gente sabe que é estressante, você tá ali tomando água, né? A própria água, mas tomar uma água de coco, tomar um suco, porque isso aí vai diminuir também o excesso de ácido no estômago e evita seus sintomas, né? Porque a gente sabe que às vezes essas sessões são bem extensas e as discussões são bem fervorosas. E ele aí, que bate na mesa. E aí acaba aumentando essa acidez gástrica e te dando desconforto. Sim. Olha só, o pessoal tá aqui dizendo, gente, não tá brincadeira não. Reginaldo disse, eu tô aqui em Barreiras. Aqui é muito quente, não dá para dormir bem, né? Então imagina, pra você ter ideia. Aí vem o outro já falando do sono. Eu durmo com som ligado e lâmpada acesa. Então você não dorme. Desmaia. A pessoa dizer que dorme de luz acesa e som alto. Gilmar tá aqui dizendo, boa noite, Juliene. Ganhei meu final de tarde ouvindo a fala desse médico. Bacana mesmo. Grande utilidade pública. É Gilmar aí, grande parceiro da gente. Budo Gado também disse aqui, eu já recebi o abraço dele. Pois é. É isso, eu acho que é isso. Acho que é importante, viu, Juliane, mais uma vez te agradecer pelo convite. Eu gosto bastante de vir lá em feira mesmo. Sempre o pessoal que me solicita, eu sempre sou bem solícito em relação a isso também, porque eu acho que é um meio, né, que alcança muita gente. Eu particularmente sou apaixonado pelo rádio, eu escuto rádio todo dia de manhã, então eu acordo cedo, ou eu vou fazer minha atividade física logo 5 horas da manhã, eu vou pra academia escutando rádio, eu chego em casa, tomo banho, pego minha filha para levar na escola, vou escutando rádio. Então assim, eu sou um amante do rádio, eu gosto do rádio, escuto rádio e sei que alcança muita gente, né? Até nos dias de hoje, com muita tecnologia, eu acho que o rádio aí não perdeu o seu lugar. E sempre que eu tenho oportunidade, né, principalmente no caso da minha profissão, eu gosto bastante, né? Já fui, você sabe disso também, muita gente já me conhece. Eu sou um amante do esporte, né? Tenho como uma especialidade também medicina esportiva que eu fiz e trabalho com esporte, né? E tem um grupo de amigos lá do hospital que a gente tem um grupo, a gente faz uma coisa bacana, que a gente tem um sistema que a gente consegue juntar uma grana para poder ir para as Copas do Mundo. Então a gente já foi para 3 Copas. E então a gente fez essa primeira vez aqui no Brasil, depois a gente foi para a Rússia, depois foi para o Catar. E todas as vezes dessas viagens eu fui e fiquei como um vínculo de uma rádio aqui em Feira de Santana. Então todo dia entrava, o período que eu estava lá na Copa,
falava um pouco, né, sobre o que a gente estava vendo, a experiência com aquela outra cultura. Enfim, eu sou um cara que eu gosto muito de rádio e sempre que precisar vou estar à disposição de a gente bater um papo. E veio uma mensagem aqui de Cássio, 61 é Brasília. É meu irmão. Porque tem algum motivo, né? Ele disse aqui, pergunte se a prática esportiva para seu irmão. Um abraço, Cássio, que bom, ele tá ligado e mandou pro WhatsApp da rádio, viu? Se Cássio Mota de Brasília pergunta a doutora Arley se a prática esportiva ajuda nos problemas de estômago. E tem uma pessoa aqui de Birimbau, um jogador que está lá na Colômbia, goleiro Arley, chamou meu tio. Mas você é tio dele. Para se despedir também, né, gente? 18h40. É isso, Varley. Varley, cidadão. Aqui quem é de coração de Conceição é Jacuipense. Jacuipense. Ele é jacuipense daqui, né? Um abraço para ele. Ele hoje mora em Cochabamba, na Bolívia. Isso. Joga num time lá, né? Eu já acompanhei, fui empresário dele aí durante um bom período. Um abraço para ele, um abraço para a mãe dele, que eu tenho muito carinho também. E hoje tá lá jogando num clube lá e tá bem, é um excelente atleta, um excelente menino, né? Sempre me chamou de tio. Um abraço, Varley, obrigado pela audiência, Deus te abençoe aí, velho. Você sabe que eu fico sempre aqui na sua torcida. Meu irmão mora em Brasília, né? É funcionário do banco, mas como o pessoal da família, todo mundo gosta de esporte, resolveu, depois de mais velho, fazer uma faculdade de educação física. Ele é formado em informática, né? Ele é analista de sistema do Banco do Brasil, foi para lá há 10 anos mais ou menos, está em Brasília, mas resolveu fazer educação física. Então hoje faz educação física, né? Formou, é professor de educação física personal, trabalha com o pessoal da terceira idade, ele pegou esse nicho aí, então sempre fazendo também a parte dele. Obrigado pela audiência, Cássio, né? Te amo aí, valeu. E é um cara que sempre está falando também sobre a importância da atividade física. E é o que eu falo, o médico ele não vai resolver o problema sozinho. A gente precisa de uma educação multidisciplinar, um acompanhamento multidisciplinar. A nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, a psicóloga. Então a gente sabe que é difícil. Eu estou falando isso aqui parecendo que é uma coisa fácil de todo mundo conseguir. Não é fácil, a gente sabe. Mas a gente consegue, né? A gente consegue. E eu acho que é importante, porque às vezes a gente deixa para ir para o profissional quando não tem mais jeito, né? E aí você vai ficar mais difícil realmente fazer esse acompanhamento. Então, assim, a atividade física isso que a gente vai ficar batendo aqui na mesma tecla o tempo todo. É importante. E é importante você fazer a atividade física sobre acompanhamento. Não é porque não adianta você chegar lá na academia, pegar peso de qualquer jeito, porque em vez de você ter saúde, você vai gerar mais dor, mais desconforto. Né? Outra audiência aqui de Salvador, que é meu primo aí, tá vendo? Seu programa Thales tá aqui mandando. Tá mandando também um abraço aqui, Thales, um abraço, meu filho de Salvador. É isso, a gente tem que ter esse entendimento, né? Dessa importância da atividade física. A gente, a ouvinte aí falou que tava fazendo um mocofato. Sim. Eu vou te dar aqui um depoimento. Todo sábado, 5 horas da manhã, eu jogo bola. Sim. Todo sábado. Eu trabalho aos sábados, eu faço endoscopia aos sábados, né? E eu vou primeiro pro futebol, jogo futebol lá, a bola começa a rolar às 6 horas da manhã, quando deu 8 horas já acabou. Eu começo a fazer as endoscopias a partir de 9 horas. Mas eu tomo banho lá onde eu jogo bola e a gente geralmente tem um café da manhã. E o café da manhã é uma rabada com cuscuz, ou um mocofato, ou um carneiro, ou um carne do sol. Só que o que acontece? Todos os sábados eu como isso? Não. Sim. Eu escolho um sábado no mês e vou comer ou a rabada, ou o mocofato, ou o sarapatel. Tá vendo, Nina? Então, eu não vou deixar de comer aquela comida que é saborosa, que todo mundo gosta, mas eu não posso fazer isso uma rotina. Todo sábado eu comer aquelas mesmas comidas gordurosas. Certo. Então aí um prazer, pelo amor de Deus, que a gente, como você falou bem dito mesmo, a rádio é um caminho da gente poder levar. Quanta coisa boa, maravilhosa, a gente esclareceu aqui, muita gente interagindo, exatamente porque as pessoas são muito carentes de informação de qualidade. Então tem o Google, com a Wikipédia, e que você vai encontrando tudo muitas vezes desinformado. Então é bom não a gente sabe ter alguém. A realidade é essa, a informação está lá, mas você não sabe como interpreta da forma que lhe convém. Exatamente. Mas aí a gente vai ficar por aqui, vamos finalizar aqui a nossa live e agradecer imensamente a presença de Arley. Eu espero
Volte aqui de novo. Vamos Fez muito